Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Gabriel Zatti Ramos e eu estou aqui no nosso canal Caminhos de Cura, buscando com vocês formas, caminhos, ideias, filosofias, onde a gente possa encontrar caminhos para a nossa cura, caminhos para os nossos problemas. E o assunto que eu vou trazer hoje para vocês é um assunto em que eu venho trabalhado em minha vida e que nas terapias, na filosofia, no cristianismo, nas mais variadas linhas de pesquisa, linhas de tratamento, ele se torna um assunto recorrente, porque ele acaba vindo à tona toda vez que a gente precisa trabalhar. O assunto que eu venho trazer para vocês é a nossa sombra, o nosso lado negativo. Então, toda vez que nós estamos com algum problema, toda vez que nós estamos com alguma doença, toda vez que nós estamos com alguma situação pessoal, familiar, de relacionamento, surge uma problemática e essa problemática nós vamos sair para resolvê-la, né? Sempre, num primeiro momento, nós nos consideramos vítimas de alguma agressão, de algum abusador, de uma doença que surgiu do nada, né? Do nada apareceu a doença na nossa vida. Nós estávamos bem, nós somos pessoas boas, pessoas dignas e acontecem essas situações com a gente. Porém, nós sabemos que nós não somos só luz e que na grande maioria de nós, dos espíritos que estão aqui na Terra, carregam consigo muitas alterações, muitos comportamentos, muitas vicissitudes, muitos vícios que atrapalham a nossa correta forma de se portar na vida. Por isso que é muito, muito importante durante o processo de problemática, durante o processo de sofrimento que nós tivermos, nós começarmos a olhar para aqueles comportamentos ou para aquelas situações em que nós repetidamente fazemos, pensamos e agimos. E essa nossa dita sombra, né? Essas sombras são as nossas características que a gente gosta de ter e a gente esconde como sociedade, né? A gente gosta de ter um comportamento, por exemplo, mais do ponto de vista corporal básico, de comer bastante. Muitos gostam de beber, muitos de nós gostam de ser sedentários, de não fazer exercícios, né? Nós não gostamos de estudar, nós não gostamos muitas vezes de ter a disciplina diária de, de oração, de exercício, de estudo. E quando surge algum problema, a gente se pega no meio de um tornado, de um turbilhão de situações que faz com que nós tenhamos que encontrar uma saída. Normalmente o que a gente pede nos centros espíritas, nas igrejas e para os médicos é assim: tira logo esse problema de mim. Senhor, tira esse problema de mim, faça esse problema ser resolvido. E muitas vezes, por misericórdia, um medicamento que a gente toma, um passe que a gente toma, uma desobsessão, muitas vezes a gente consegue afastar essas situações. E reiteradamente a gente entra em novos problemas que são pela própria comportamento repetitivo. Chega algum momento das nossas vidas em que o nosso próprio espírito pede para este problema não ir embora. E aí esse problema vem e fica. Doenças que não têm cura, parentes, problemas que não vão embora, situações complexas de trabalho, financeiras que ficam em nossas vidas e acabam tomando conta de tudo aquilo que a gente tem para viver. Mas isso não é uma coisa ruim, é uma forma
de a vida nos colocar uma barreira para que a gente possa parar e olhar para os nossos comportamentos. Tanto eu falei dos comportamentos físicos, né? De má alimentação, má postura, má falta de exercícios, a falta da oxigenação mental, a falta de estudo, que faz com que a gente entre em situações complexas. Do ponto de vista espiritual é a mesma coisa. O nosso espírito precisa de alimento correto, nossa boca precisa sair boas informações, boas palavras, nossas ações têm que ser dignas e alinhadas com os nossos valores. E muitas vezes nós nos comportamos de um jeito, mas no nosso íntimo somos de outro. E o problema vem para a gente confrontar isso. Eu vou confrontar. Eu quero dizer que eu sou bonzinho, mas eu sou maledicente. Eu quero dizer que eu sou uma pessoa digna, mas eu ajo com indignidade. Eu quero dizer que eu sou uma pessoa fiel e correta, mas eu ajo por trás com as outras pessoas, sem a aliança adequada. E isso vai entrando na gente. Por isso que durante um processo de problemas, nós temos que nos voltar para a nossa sombra, sem julgamentos, olhar para aquilo que faz a gente ter esse comportamento repetitivo, ter essas reencarnações sucessivas. Da minha parte, é muito complicado para mim cuidar das coisas que eu falo, cuidar dos meus pensamentos. Muitas vezes eu crio padrões mentais que eu alimento e que me levam muitas vezes para a ansiedade, me levam muitas vezes para a depressão, me levam muitas vezes para o julgamento dos meus irmãos. E eu olho para isso, vejo a situação e faço a minha higiene mental, o meu banho mental diário, que é a oração, a busca nos evangelhos de Jesus, a busca numa boa literatura, um caminho para eu poder policiar, porque neste momento eu estou longe da bondade, mas um comportamento para me policiar dos meus vícios mentais. Uma das coisas que eu procuro também é ver que um dos vícios que eu tenho, uma das sombras que eu tenho é controlar, é ser controlador. Então eu quero controlar tudo o que está acontecendo na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida social, com a família, e tentar prever para um futuro o que vai acontecer. Isso gera na minha mente um turbilhão de pensamentos que me levam a ter, às vezes, exaustão mental, muita tristeza pelas coisas que eu não consigo mudar, muita euforia e angústia para as coisas que eu vejo acontecer, mas não é do jeito que eu quero, muita raiva quando as pessoas têm que se portar de uma maneira que às vezes a gente espera delas do ponto de vista cristão e elas não se portam. Então a gente vai despertando em nós uma das grandes sombras que eu tenho, que eu vou contar para vocês, que é a impaciência. Eu sou impaciente. Eu quero as coisas rápidas, do meu jeito, na hora que eu quero. E se não acontece do meu jeito, eu fico muito chateado com as outras pessoas e com a vida. E muitas vezes eu questiono, às vezes, Deus. E isso é a minha grande sombra. Outra sombra que eu tenho é o medo. Muitos dos meus comportamentos eu guiava por medo. Eu tomava atitudes com a minha família, eu tomava atitudes no meu trabalho, atitudes para comigo mesmo por medo. Medo às vezes de não conseguir aquilo que eu queria, medo às vezes de experimentar algo novo, medo às vezes de mostrar os sentimentos que a gente tem, medo de mostrar quem nós somos para o outro. E isso tem o medo principal que eu tenho, que é o medo de muitos, é o medo da rejeição, o medo de a gente mostrar quem nós somos e os outros nos negarem, né? Os outros nos abandonarem e nós ficarmos sozinhos, que é o grande medo que a gente, o medo da solidão, do abandono, do esquecimento.
E por medo, nós tomamos comportamentos que vão de encontro, vão contra aquilo que nós acreditamos. E fazendo comportamentos para ser aceitos, fazendo comportamentos para evitar o sofrimento, fazendo comportamentos para conseguir seduzir ou convencer as pessoas do nosso ponto de vista, são sombras que são revestidas de liderança, de força, de autonomia, de autoestima, disfarçadas de uma luz e por dentro as trevas da nossa insegurança, do nosso medo, da nossa impaciência, da nossa raiva. Comigo é assim. E eu percebo que uma das grandes virtudes que eu procuro exercer, um dos grandes remédios para a minha sombra é a humildade, coisa que eu não sou. Então a humildade, ela me permite entender que eu estou fora do controle de muitas coisas. Eu sou dependente de Deus e da sua graça a todo momento. Eu não consigo controlar o meu dia de amanhã. O que eu posso fazer é cuidar do meu corpo, cuidar dos meus pensamentos, das minhas ações, mas os outros, a vida é incontrolável, está na mão do Criador. Por isso, a gente reitera, e Jesus reitera, para nós nos preocuparmos com o dia de hoje, entregar para Deus as nossas preocupações, viver um dia de cada vez. Não procurar tanto a segurança financeira, a segurança de controle, e procurar mais uma vida plena e verdadeira. Este é o remédio que eu tento lutar contra as minhas sombras. Aprender, como vocês já sabem, nós que somos comunicadores gostamos de falar e para ouvir. Então, um dos exercícios que eu faço diariamente é escutar outros pontos de vista. Tem pontos de vista que eu não concordo, mas eu vou ouvir, eu quero ver por que essa pessoa tão inteligente tem um pensamento tão diferente do meu, sem julgamento, e aprender a tirar do meu controle as coisas. Então, para mim lidar com as minhas sombras, eu preciso de muita oração, vigilância, reflexão noturna dos meus comportamentos que diariamente escapam. Diariamente eu me pego pensando coisas no futuro, pensando e discordando de coisas que eu escuto das pessoas próximas a mim e voltando para essa ideia do pensamento de desagrado com as coisas que vêm acontecendo com a minha vida. Não estamos no controle. Quem está no controle é Deus. Nós temos um controle pequeno, mas muito importante, que é o da nossa mente, dos nossos sentimentos e principalmente das nossas ações diárias. Simplificar a vida e reconhecer que nós somos, sim, seres com muitas sombras e que essas sombras, no estágio que nós estamos, elas dominam, muitas vezes, muitos segmentos de nossas vidas. A luz e a bondade, elas são relâmpagos, são réstias de luz que às vezes vêm na minha vida. Eu preciso de Deus e eu preciso de muita ajuda espiritual, preciso de muito passe, preciso de muitas conversas, muita leitura, muita reflexão para eu conseguir passar um dia mais ou menos ligado a Deus. Estas são as sombras que eu tenho comigo e que eu procuro diariamente trabalhar. Vejam vocês, revisitem cada um de vocês as sombras que vocês têm, que disfarçadas de luz, disfarçadas de bondade, disfarçadas de hábito, ou eu sou assim, é assim que eu nasci, a gente acaba persistindo em padrões que nos levam, tanto nós como a nossa família e o nosso ambiente, ao adoecimento. Portanto, vamos olhar para os problemas nossos e nos responsabilizarmos pelas situações em que nós estamos vivendo. Nos tornarmos responsáveis e criadores dos nossos problemas é reconhecer a nossa sombra. E com isso, nós vamos conseguir respostas mais rápidas e efetivas e nos colocar na posição mais importante que todo o doente
que todo necessitado tem que ter, que é uma humildade grandiosa frente às leis de Deus e uma dependência grande de Deus e dos outros para nós conseguirmos crescer e evoluir. Fiquem com Deus e que assim seja.